professores! Eu sou Graziele Medeiros, fonoaudióloga e psicopedagoga, e na nossa série Educação Práticas Baseadas em Evidências, nosso terceiro episódio, vamos falar sobre a identificação e caracterização da disgrafia em escolares com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Lembrando da prática baseadas em evidências, que é uma abordagem que associa a melhor evidência científica disponível com a experiência educacional e a participação do aprendiz na tomada de decisão para aumentar a eficácia das práticas em educação. O nosso artigo de hoje, que vamos estudar, ele foi publicado na Revista de Distúrbios de Comunicação da PUC São Paulo, e o título dele é Identificação e Caracterização da Disgrafia em Escolares com Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem. As autoras são as fonoaudiólogas Monique Herrera Cardoso e Simone Aparecida Campellini, ambas fonoaudiólogas do LIDA, o Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem da Unesp em Marília. Na introdução do artigo, as autoras trouxeram alguns conceitos muito importantes para podermos pensarmos na função motora fina relacionada à habilidade de escrita e também nos conceitos de disgrafia. Contextualizando a habilidade de escrita, as autoras fizeram um levantamento de alguns estudos que relacionavam que cerca de 30% a 60% do período diário da escola são realizadas tarefas motoras finas, principalmente a escrita manual caligráfica. Houve também um levantamento sobre o que era a boa caligrafia. A boa caligrafia, ela corresponde a alguns componentes, como o controle motor fino, a integração visomotora, planejamento motor, propriocepção, percepção visual, atenção sustentada e consciência sensorial dos dedos. Alguns artigos falavam que as falhas nesses componentes, né, de controle motor, de integração visomotora, poderiam acarretar em falhas no desenvolvimento da escrita. Então, alterações nesses componentes que predizem a boa caligrafia, essas alterações nesses componentes podem trazer falhas para o desenvolvimento da escrita. Então, são componentes que precisamos estar atentos sobre como está essa função motora fina dos nossos alunos, como que é o controle motor dos alunos para a escrita, como que é a integração visomotora, visomanual dos alunos, como que está o planejamento motor, a propriocepção, que é essa questão de localização no espaço, né, de percepção do corpo no espaço, percepção das partes isoladas do corpo, isso tem a ver com o sistema sensorial proprioceptivo, a percepção visual, a atenção sustentada, o tempo de foco do nosso aluno e a consciência sensorial dos dedos. São componentes que estão diretamente relacionados a habilidades de escrita. As autoras trouxeram alguns outros conceitos e contextos relacionados à habilidade de escrita. De acordo com a literatura levantada, cerca de 10 a 30% das crianças têm dificuldade em desenvolver adequadamente a caligrafia. Então, não quer dizer que a criança tenha uma dificuldade de aprendizagem ou que ela tenha um transtorno de aprendizagem. Esse índice, essa prevalência, são em todas as crianças, entre 10 e 30% das crianças, nos anos iniciais, elas apresentam dificuldade em desenvolver adequadamente a caligrafia. E essa dificuldade em desenvolver adequadamente a caligrafia pode trazer impactos acadêmicos, impactos na autoestima, mas elas também podem ser preditoras a uma dificuldade de aprendizagem. Então, o nosso olhar como educador tem que estar atento sobre as dificuldades que o nosso aluno possa enfrentar para escrever corretamente, para ter uma caligrafia adequada, porque a dificuldade pode ser apenas da questão do treino motor, mas também pode ser um preditor para que essa criança possa desenvolver algumas dificuldades de aprendizagem. As autoras contextualizaram a disgrafia de acordo com o Manual Estatístico das Doenças Mentais, a quinta edição, que é o DSM-5. No DSM-5, o conceito de disgrafia é
transtorno de aprendizagem específico na expressão escrita. E para que esse diagnóstico seja feito, é preciso ter a presença de pelo menos uma dificuldade em relação à escrita, essa dificuldade persistir no mínimo 6 meses, e apesar da criança ter passado por intervenção para o treino da habilidade escrita, essa intervenção não foi eficaz para adquirir a habilidade. Então, esses são os pré-requisitos para que esse diagnóstico possa ser fechado. Presença de uma alteração em relação à escrita, ter essa alteração ser persistente pelo mínimo 6 meses, e o aluno ter passado por uma intervenção fonoaudiológica, terapia ocupacional, pedagógica, psicopedagógica, alguma intervenção onde esse aluno foi estimulado a ter esse treino para a habilidade escrita, e essa intervenção não foi eficaz. Outro índice que é importante para o diagnóstico é que o desempenho na habilidade escrita seja inferior à idade cronológica do aluno, e que isso possa ser confirmado por meio de uma avaliação completa e com medidas de desempenhos padronizados. Então, utilizar instrumentos validados para a população específica, e esses instrumentos, eles têm desempenhos padronizados para a gente poder fazer uma comparação de idade cronológica, de escolaridade, para que esse diagnóstico de disgrafia possa ser confirmado. A literatura que as autoras trouxeram na introdução do artigo, elas embasaram a disgrafia como um indivíduo com nível intelectual adequado, que recebeu devidas instruções para a aprendizagem da caligrafia, foi submetido à prática motora no decorrer da sua escolarização e, mesmo assim, ainda apresenta dificuldade em produzir uma letra legível. Então, esses artigos, eles deram o conceito de disgrafia para essa dificuldade em produzir uma letra legível, mesmo após o aluno ter tido oportunidade de treino, de aprendizado sistemático para aprender a caligrafia. O artigo também nos trouxe algumas características da disgrafia. Então, como eu disse anteriormente, primeiro, uma das características da disgrafia é que é um transtorno de expressão escrita, a habilidade de escrita está abaixo do esperado para a idade, a produção da escrita, ela tem uma velocidade reduzida, há uma questão relacionada à legibilidade da escrita, então tem uma qualidade de formação da letra que não é adequada, há um desalinhamento, uma ausência de espaçamento entre letras e palavras, e há também uma dificuldade no dimensionamento das letras, no tamanho das letras. Estudos internacionais e nacionais relataram que a disgrafia pode estar presente tanto em crianças com transtornos de aprendizagem, quanto em crianças com dificuldades de aprendizagem. Nesse artigo, as autoras, elas definiram transtornos de aprendizagem, aqueles fatores que são intrínsecos à criança, que estão relacionados com o próprio sujeito, por exemplo, uma alteração na função motora fina, uma alteração sensorial ou perceptiva, e elas definiram dificuldades de aprendizagem como relacionadas àqueles fatores extrínsecos à criança, que estão relacionadas ao ambiente que a criança está, como uma falta de treino sistematizado para a caligrafia, um método de ensino de escrita caligráfica que não foi eficaz, e um tempo de prática motora escasso. A gente pensando em pandemia, né, a gente tem muitas crianças que estão aqui, nesse nível de dificuldade de aprendizagem, principalmente relacionada à escrita, por não ter tido oportunidade de treino sistematizado para a caligrafia. As autoras, né, na introdução, elas organizaram a hipótese, né, da pesquisa, as justificativas e os objetivos. A hipótese das autoras foram formuladas a partir da ausência de estudos nacionais, que elas perceberam que tinha uma ausência de estudos nacionais que comparasse as alterações caligráficas, se elas eram semelhantes ou não entre
grupos de alunos com dificuldades de aprendizagem e grupos de alunos com transtornos de aprendizagem. A justificativa para essa pesquisa que as autoras elaboraram era que investigar a disgrafia em diferentes problemas de aprendizagem ia possibilitar fazer um levantamento de marcadores da escrita entre grupos de crianças com dificuldades de aprendizagem e marcadores da escrita para grupos de crianças com transtornos de aprendizagem. E a partir desse levantamento, desses marcadores, esse levantamento poder ajudar tanto no diagnóstico, né, de dificuldade de aprendizagem, ou transtorno de aprendizagem, e auxiliar também na intervenção, uma intervenção mais específica para esses marcadores na escrita. E, a partir, né, da hipótese da justificativa, as autoras elaboraram 3 objetivos. O primeiro objetivo é identificar a presença de disgrafia em escolares com dificuldade de aprendizagem e em escolares com transtorno de aprendizagem. O segundo objetivo foi de descrever as alterações caligráficas presentes em cada grupo. E o terceiro objetivo era comparar, a fim de verificar se os grupos tinham semelhanças ou diferenças entre si. Os sujeitos da pesquisa foram 57 escolares, 40 meninos e 17 meninas, com a faixa etária entre 8 anos e 2 meses a 11 anos e 10 meses, alunos do 2º ao 6º ano das escolas municipais de Marília. E eles foram divididos em 3 grupos. O grupo 1 eram alunos com dificuldades de aprendizagem, então eram 13 meninos e 6 meninas. O grupo 2 eram alunos com transtorno de aprendizagem, 14 meninos e 5 meninas. E o grupo 3 eram alunos com bom desempenho acadêmico, 13 meninos e 6 meninas. O critério de inclusão desses alunos foi feito da seguinte maneira. O grupo 1, que era o grupo de alunos com dificuldade de aprendizagem, foram escolares indicados pelas professoras que apresentaram um desempenho insatisfatório em 2 bimestres consecutivos, com nota inferior a 5 em português e matemática. O grupo 2, que eram escolares com transtorno de aprendizagem, foram escolares que já tinham realizado um diagnóstico interdisciplinar no LIDA, no Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagens, de acordo com os critérios estabelecidos pelo DSM-5, e que esses alunos ainda não tinham passado por nenhum tipo de terapia anterior à pesquisa. Então, eram alunos já com diagnóstico de transtorno de aprendizagem já fechado e que não tinham passado por nenhum tipo de intervenção. O grupo 3 era um grupo de alunos com bom desempenho acadêmico, que eram escolares que foram indicados pelas professoras e que apresentavam um desempenho satisfatório em 2 bimestres consecutivos, com nota igual ou superior a 6 em português e matemática. A metodologia, né, foi utilizado um procedimento que era uma investigação da habilidade de escrita por meio de uma cópia de um bilhete. Então, cada aluno recebeu um bilhete, foi entregue individualmente a esse aluno, uma folha não pautada e um lápis preto. E esse aluno tinha um tempo suficiente para fazer a cópia do bilhete. Por que é interessante aqui o uso da cópia? O objetivo é avaliar o comportamento grafomotor do aluno. Então, esse aluno ele precisava de liberar os seus recursos atencionais, recursos de memória, que são muito requeridos na produção textual, e ele deixar esses recursos livres para ter atenção à parte motora da escrita. Por isso que é recomendado, quando for avaliar, né, a caligrafia do aluno, avaliar através da cópia, para que esses recursos de atenção sustentada, de memória motora, estejam liberados para que o aluno possa usar no seu comportamento motor. O instrumento utilizado foi a escala de disgrafia. Essa escala de disgrafia, ela analisa 10 aspectos da escrita manual. Esses 10 aspectos são linhas flutuantes, linhas descendentes, linhas ascendentes, espaço irregular entre as palavras, se as letras foram retocadas, como que são as curvaturas e as angulações das arcadas das letras M, N, U e V, quais foram os pontos de junção, quais foram os pontos de colisões e aderências,
se havia movimentos bruscos, as irregularidades na dimensão da letra e as más formas das letras. Foram avaliados por esse instrumento. E aqui nesse slide, eu coloquei para a gente de uma forma bem resumida os resultados e as discussões que as autoras levantaram nessa identificação e caracterização da disgrafia em escolares com dificuldade ou com transtornos de aprendizagem. Então, de acordo com os objetivos que elas traçaram nessa pesquisa, eu coloquei aqui esses grupos para a gente poder analisar. Então, o primeiro objetivo das autoras era identificar se havia presença de disgrafia nos diferentes grupos. E nos 3 grupos foi verificado que havia disgrafia. No grupo 1, que eram os alunos com dificuldade de aprendizagem, 63% desses alunos apresentaram déficit na integração perceptivo-visomotora. No grupo 2, que eram alunos com transtornos de aprendizagem, o índice de presença de disgrafia foi em 47,4%. E eles também apresentaram déficit na integração perceptivo-motora. E na discussão elas levantaram que esses déficits na integração perceptivo-visomotora diz respeito à vulnerabilidade neural, que os alunos com transtorno de aprendizagem, eles têm uma imaturação dessa circuitaria neuronal que trazem esses prejuízos dessa integração perceptiva visomotora. E no grupo 3, os alunos com bom desempenho acadêmico, cerca de 26,3% desses alunos apresentaram disgrafia. E esse índice, ele é corroborado pela literatura. Na literatura fala que cerca de 10 a 34% das crianças possuem dificuldade na escrita caligráfica. E aqui nessa pesquisa foi comprovado, 26,3% dos alunos com bom desempenho acadêmico, eles apresentaram dificuldades na escrita caligráfica. Só que as dificuldades deles não foram por causa da integração do sistema nervoso central e das questões musculares, mas sim foi devido à ausência de um treino para que o controle visomuscular fosse mais preciso na habilidade de escrita. Então, os alunos com bom desempenho acadêmico, eles tiveram presença de disgrafia, uma ilegibilidade na letra, decorrentes da ausência de treino motor, de ausência da prática para a escrita manual. Então, essa ausência de prática de escrita manual faz com que o controle viso-muscular seja ineficaz para fazer o traçado da letra. O segundo objetivo das autoras era descrever as alterações caligráficas em cada grupo. Então, o segundo objetivo delas era fazer um levantamento dos marcadores na escrita que cada grupo poderia ter. Então, o que elas alcançaram, né, de resultados nessa pesquisa? O grupo 1, que eram alunos com dificuldade de aprendizagem, eles obtiveram maior ocorrência de linhas flutuantes. Então, eles receberam aquela folha não pautada, os alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, eles tiveram maior incidência de linhas flutuantes na escrita, e menor ocorrência de linhas descendentes, linhas ascendentes, espaços irregulares, curvatura e angulações das letras M, N, U e V, e malformações de letras. Já o grupo 2, que era formado por alunos com transtornos de aprendizagem, obteve maior ocorrência de linhas flutuantes associado a curvaturas e angulações e letras retocadas. Então, além das linhas flutuantes, eles tiveram malformações das letras, eles tiveram que retocar as letras e eles tiveram alterações na curvatura e nas angulações das letras M, N, U e V. O grupo 3, né, que eram alunos com bom desempenho acadêmico, também apresentou disgrafia, mas nenhum dos 10 itens que foram avaliados se sobressaiu ao outro. Esses itens, né, esses componentes de linhas flutuantes, linhas ascendentes, descendentes, letras retocadas, eles tiveram um padrão de semelhança. Nenhum sobressaiu ao outro. Então, elas conseguiram, né, nessa pesquisa, levantar esses marcadores na escrita. Né, os marcadores no grupo de alunos com dificuldade de aprendizagem, os marcadores na escrita são linhas flutuantes. Os marcadores na escrita de alunos com transtorno de aprendizagem são as linhas flutuantes,
mais associadas à curvatura, às letras retocadas. E o grupo 3, eles apresentam componentes da escrita com alterações, mas esses componentes, um não sobressai ao outro. E agora, no terceiro objetivo, que as autoras estavam, né, nessa pesquisa, esse terceiro objetivo era de comparar os grupos a fim de verificar se tinha semelhança ou diferença entre os grupos. E elas conseguiram verificar que o grupo 1, de alunos com dificuldades de aprendizagem, e o grupo 2, de alunos com transtorno de aprendizagem, eles foram muito semelhantes nos 10 itens avaliados. No entanto, quando comparou o grupo 1, que era de alunos com dificuldades de aprendizagem, com o grupo 3, que era alunos com bom desempenho acadêmico, o grupo 1, os alunos com dificuldade de aprendizagem, obteve maior ocorrência no item de linhas flutuantes. Então, o grupo de alunos com dificuldades de aprendizagem, eles possuíam maior índice de linhas flutuantes do que o grupo com bom desempenho acadêmico. Já o grupo 2, de alunos com transtornos de aprendizagem comparado com o grupo 3, que era alunos com bom desempenho acadêmico, o grupo 2 obteve maior ocorrência de linhas flutuantes e curvaturas das angulações M, N, U e V. E quais foram as considerações finais que as autoras conseguiram concluir nesse artigo? Elas concluíram que a disgrafia pode estar presente tanto em escolares com dificuldade de aprendizagem e com transtorno de aprendizagem, quanto nos escolares com bom desempenho acadêmico. A hipótese do estudo foi confirmada, que ao utilizar a escala de disgrafia, essa escala foi eficaz na identificação dos marcadores que caracterizavam a escrita disgráfica em escolares com distúrbio de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, e escolares com transtornos de aprendizagem. Então, elas conseguiram confirmar a hipótese, né, que há marcadores diferentes para cada grupo, utilizando a escala de disgrafia. E agora, pensando, né, qual que é a aplicação prática desse estudo de identificação e caracterização da disgrafia em escolares com dificuldades e transtornos de aprendizagem? Qual a aplicação dessa evidência científica para nós, educadores, no nosso dia a dia, na nossa prática pedagógica? A primeira aplicação é uma reflexão sobre a função motora fina e como que essa função motora fina ela está intimamente ligada à habilidade de escrita. Então, aqui nesse artigo, a gente tem essa reflexão, que a função motora fina ela é uma capacidade de controlar um conjunto de atividades de movimentos de certos segmentos do corpo, né? Então, um controle muito preciso, com uma força mínima, de pequenos grupos musculares do nosso corpo. Então, a gente pode pensar, né, na coordenação motora fina para a escrita, na coordenação motora fina para a fala, né, pensando que coordenação motora fina é a capacidade de controlar pequenos segmentos do nosso corpo. A língua é um pequeno segmento do corpo, são pequenos músculos, e ela é responsável pela fala. Então, essa coordenação motora fina para a fala, articulação dos sons da fala, é uma função motora fina, assim como a escrita, que é a coordenação de pequenos músculos ali dos dedos, da mão, essa dissociação, ela também é uma função motora fina. E ela precisa atingir uma resposta precisa, né, fazer executar um movimento motor muito preciso com um mínimo de força. A função motora fina é uma das ações motoras que exige maior grau de integração do sistema nervoso central com os músculos, articulações e os tendões, e que qualquer alteração na função motora fina pode ocasionar falhas no desenvolvimento da habilidade de escrita. E essas falhas no desenvolvimento da habilidade de escrita podem influenciar tanto na qualidade quanto na quantidade do aprendizado do nosso aluno e pode também afetar a motivação e a autoestima do nosso aluno. Então, pensando, né, na coordenação motora fina, na função motora fina, e o papel dessa função motora fina na habilidade de escrita, e essas alterações que podem ocorrer na função motora fina, qual que é o nosso papel como educador?
principalmente agora nesse contexto de pandemia, onde os nossos alunos, eles foram privados da oportunidade desse treino motor sistematizado, com essa instrução bem formal de como fazer o formato da letra, como pegar no lápis adequadamente. Eles foram privados desse treino da caligrafia, esse treino de execução motora para a letra. Né? A gente teve muitos alunos nas aulas remotas que utilizavam o computador e digitavam, outros alunos que nem oportunidade de assistirem aulas remotas tiveram, então que eles praticamente não escreveram. Então, esses alunos foram privados da experiência motora para a habilidade de escrita. Então, nós temos um papel tanto preventivo como com os alunos, né, que estão chegando agora na educação infantil e que estão tendo a oportunidade de fazer o treino motor para escrita, como um papel interventivo, né, para esses alunos que vieram do contexto de pandemia, que vieram do contexto de aulas remotas e que foram privados de uma instrução sistematizada para a escrita. Então, o nosso papel é esse, de minimizar impactos negativos que as alterações perceptivo-visomotoras podem acarretar na habilidade de linguagem escrita. Então, a gente pode pensar desde a educação infantil em atividades que envolvam experiências motoras finas, com as experiências perceptivas visuais e que incentivem o hábito da escrita desde a educação infantil. Um treino motor da escrita, que é o pegar no lápis, formação da letra individual, juntar letras de modo suave, fluente, com ritmo, com o mínimo de força necessária e com precisão no traçado. E pensar em atividades que trabalhem conjuntamente tanto os movimentos motores finos, como associado ao movimento de processamento visual. Então, essas atividades, elas potencializam a função motora fina, a integração do sistema nervoso central, a integração das habilidades perceptivas, visuais e motoras, e elas favorecem um bom amadurecimento dessas redes neurais responsáveis pela coordenação motora fina e que são também responsáveis pela habilidade de escrita. Aqui está a referência desse artigo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, já deixa um like aqui na videoaula, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e nos acompanhe em nossos canais Escrita Kids, no nosso canal aqui no YouTube e no nosso site Escrita Kids. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.